Nesse vídeo, a gente vai tirar algumas dúvidas sobre os coins do Withdraw. A primeira dúvida é, o que são os coins em geral no Withdraw? Ou seja, o que eles significam para o Withdraw? E aí, para a gente falar sobre isso, eu vou pedir para você acessar a aba de planos no site do Withdraw, para você conferir o preço de cada plano do Withdraw e quantos coins você vai ter mensais. No plano básico, você vai ter cerca de 600 coins mensais. Já no plano Expert, você vai ter cerca de 2.000 coins mensais. E no Business, você vai ter cerca de 7.000 coins mensais. Então, o que é o coin? O coin, ele nada mais é do que a moeda de troca do Withdraw. Através dele, quando você assina um plano, você vai poder usufruir das funcionalidades do Withdraw, que cada funcionalidade tem um custo diferente. E é por isso que a gente vai para a próxima pergunta. Por que as funcionalidades têm um custo diferente uma das outras? Olha só, essa foi a melhor forma com que a gente pensou para trazer a IA de forma acessível para você e realmente cobrar pelo que realmente aquela funcionalidade vale. E aí você consegue ver aqui, por exemplo, na função de renderizar imagens, que uma geração renderizar imagens custa 2 coins. Quando você seleciona um modelo externo, como o Nano Banana Pro, já pula para 20 coins. Pô, mas por que quando eu seleciono o Nano Banana fica tão caro? Não é uma exceção para o Nano Banana, a gente tem outras IAs externas aqui. Mas por que isso? Porque é uma IA externa. O Nano Banana é uma IA desenvolvida pelo Google e a gente repassa o custo dela. Ou seja, quando a gente gera uma imagem, eles cobram da gente e aí sim a gente repassa esse custo para você usar o Nano Banana dentro da nossa plataforma, que é o Withdraw. A mesma coisa se aplica para outras inteligências artificiais, como VEL3, Kling. Se você selecionar aqui, por exemplo, 4 segundos, você vai ver que quando você vai gerar um vídeo com VEL3, 4 segundos custam 100 coins, 6 segundos 150, 8 segundos 200. Nosso objetivo aqui não é cobrar mais caro de você, mas sim fazer com que você consiga usar essas funcionalidades dentro do Withdraw. Porém, todas elas vão ter um custo e aí a gente repassa esse custo para você. Se você renderiza na arquitetura ou já renderizou no passado, você vai saber que para gerar um vídeo é bem mais demorado do que para gerar uma imagem. Isso se aplica também aqui para dentro do Withdraw. Então, quando você vir aqui, por exemplo, e selecionar alguma inteligência artificial e ver o valor mudando aqui, é de fato o valor que ela custa para gente. E não alguma coisa que a gente está cobrando mais caro para você usar menos, alguma coisa assim. Realmente é o valor e o custo que a gente está passando para você. A gente teve uma pergunta aqui que é basicamente assim: quando são renovados, os coins se acumulam e se eles têm validade? A gente vai responder essas 3 perguntas aqui juntas porque elas são bem simples. Os coins são renovados mês a mês. Digamos que você assinou o Withdraw no dia 15. No próximo dia 15 do próximo mês, vai renovar novamente os seus coins. E sim, os coins têm uma validade. Você está fazendo a contratação do direito de usar 600 coins por mês. Não significa que você tem coins acumulativos todos os meses. Ou seja, seus coins resetam todos os meses para o plano que você contratou. 600 coins, 2.000 coins, 7.000 coins. Independente do plano que você esteja, os seus coins vão resetar sim. Então, se chegou no final do mês e você não usou muito, é legal você aproveitar para gerar e renderizar suas imagens, porque vai resetar no dia que você contratou. Se você contratou no dia 2, por exemplo, no próximo dia 2 do mês, você sabe que vai resetar os teus coins e vai haver uma cobrança no teu cartão, caso você não tenha selecionado o plano anual. O plano anual é muito parecido com o mensal, onde os coins se renovam mês a mês. Porém, você só vai ter uma cobrança com desconto na versão anual. Todas as gerações, até as que eu não gostei, cobram da minha conta? Sim. Infelizmente, a gente não consegue deixar de cobrar as gerações que não deram tão legais, porque elas já foram processadas e elas já tiveram um custo. Então você não consegue reembolsar uma geração que foi efetuada. Caso essa geração não aconteceu e mesmo assim cobrou, você pode chamar o nosso suporte que a nossa equipe vai ajudar você a resolver esse problema. Mas se não for o caso, sim, a tua geração, mesmo que ela não deu certo, ela vai ser cobrada. Mas é interessante você analisar a tua imagem, analisar o que você colocou e a ferramenta que você usou para você saber se realmente foi algo que você colocou errado, às vezes alguma opção que você escolheu errado que não ficou tão legal. E caso você tenha que gerar mais de uma imagem para chegar no resultado que você busca, é interessante que aqui no canto inferior direito você entre em contato com a nossa equipe, que vai estar disposta a te atender e tirar todas as suas dúvidas para você obter resultados imediatos com o Withdraw na primeira geração. A gente não quer que você gaste coins em excesso. Você realmente precisa gerar uma imagem que faça sentido para você na primeira vez que você usa o Withdraw. Outra pergunta é: eu consigo olhar o status das gerações que eu já tive? E sim, quando você acessa aqui o seu perfil, no canto superior direito, em meu perfil,
você tem uma opção aqui que se chama Meus Withdraw Coins. E aí você consegue analisar aqui todas as gerações que você fez em extrato por dia. Então você consegue ver aqui o dia que você gerou, qual foi a função que você gerou e o custo que ela teve para você. Então sim, você consegue analisar o teu extrato de transações dentro do Withdraw, onde você vai ter entradas e saídas de coins. E muitas vezes você pode tirar um print dessa tela aqui e mandar para nossa equipe, caso você acredite que tem algum erro ali que a gente possa te ajudar. Fica à vontade para chamar nossa equipe aqui no suporte, caso você tenha alguma dúvida além desse vídeo aqui que eu te passei, mas eu espero que eu tenha esclarecido as principais dúvidas. E é isso aí, muito obrigado e valeu!